E aí, pessoal, tudo bem? Espero de coração que vocês estejam bem, em paz e abençoados. Vamos prosseguir o nosso trabalho nos universos da gramática? Vamos lá? Cabe-me ressaltar o fato de que nós estudamos os termos da oração. Fomos do sujeito ao adjunto adverbial, aposto e vocativo, dos termos essenciais aos termos acessórios. E se a compreensão foi devida, chegou o momento de nós ingressarmos, ainda dentro do universo da sintaxe, na análise das orações. E é muito importante rememorar neste momento os termos da oração, ou seja, relembrar, porque, como eu havia afirmado, aqueles termos aprendidos, discernidos e ministrados, sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, ou pelo menos alguns deles, a maioria, serão retomados agora, mas não mais em forma nominal, mas em forma oracional, ou seja, nós transformaremos os termos oracionais, as funções sintáticas estudadas, em orações, e elas serão classificadas dentro do período. Mas vamos falar um pouco disso agora. Vamos lá. Então, continuando a análise ou o estudo sintático, faremos a análise do período. Só que antes de mergulhar propriamente na conceituação de período, vamos por uma lógica trabalhar o quê? Frase, oração e período. Eu acho importantíssimo para quem vai chegando nos patamares em que vocês vão atingindo, compreender e saber distinguir os conceitos de frase, oração e período. Eu mesmo, por um tempo, eu costumo dizer que eu atribuía à oração um valor sobreexcelente em razão da frase, ou seja, a oração para mim era muito mais importante do que a frase, até que eu vinha a compreender que no plano comunicativo, não, a frase é mais relevante. Vamos distinguir os três conceitos e ao chegarmos no último nós vamos desdobrar em período simples, composto e misto. Vamos lá? Então vamos. Primeiro, frase. Definindo para você. Frase. Toda e qualquer expressão que contenha sentido completo em língua portuguesa. Daí a relevância da frase. Toda e qualquer expressão que comunique, que traga uma informação completa em língua portuguesa. Lógico que por informação não estou falando carro, que tem um conceito. Não. Não estou falando de um significado, estou falando de uma informação a ser dada, uma afirmação, uma interrogação, uma exclamação. Então, baseado nisso, eu tenho frases quanto à estrutura nominais, veja, e não existe a presença do verbo. Daí nós chegamos à conclusão de que a interjeição, que é uma classe gramatical que evidencia os nossos rompantes, as nossas manifestações de medo, alegria, espanto, dor, tristeza, silêncio e tudo mais, seriam chamadas de frases prontas. Por quê? Eu digo assim, que frio! É uma expressão nominal sem a presença de verbo, destituída de uma unidade verbal ou expressão verbal, que, no entanto, me comunica que, ao você me dizer, puxa, que frio hoje, hein? Olha, sem verbo nenhum. Eu estou entendendo que você está dizendo, está fazendo muito frio hoje. Isso é uma frase nominal. Então, expressões do tipo, meu Deus, socorro, misericórdia, que frio, mas que calor, são frases nominais. Não cabe às frases, importante ressaltar, nenhuma análise sintática. A análise sintática só se debruça sobre a unidade verbal, onde há verbo, justamente porque nós fizemos análise a contar de perguntas direcionadas a quem? Primeiramente, ao verbo. Estudamos termos relacionados a quem? Ao verbo. Encontramos sujeito e predicado perguntando a quem? Ao verbo, correto? Então vamos lá. Podemos ter também frases verbais. Está frio hoje. Aqui eu acrescento uma unidade verbal. Está frio hoje. É uma frase verbal, não deixando também de ser uma oração, correto? Neste caso, uma oração sem sujeito. Mas depois falaremos disso. Tipos. Isso aqui é a estrutura. Tipos de frase. A tipologia frasal, a meu ver, está ligada a dois conceitos. Bom, a três conceitos, mas a dois interessantes. A pontuação, a entonação e depois
aquilo que você propriamente deseja dizer. Então, a pontuação, a entonação, a maneira de expressar e depois apresenta o significado. Como assim? Veja, eu tenho frases afirmativas, exclamativas, interrogativas e imperativas. Bom, o nome de cada uma delas praticamente é autoexplicativo. Mas vamos ver? Afirmativa, a pontuação. Nós temos um ponto final, decisivo, peremptório, abrupto. É uma informação rápida e pronta. Ana estuda inglês. Ponto. E é dessa maneira com que eu entoo. Não existe nenhuma percepção, nenhum desejo de alternar som. Ana estuda inglês. É uma afirmação decisiva. Perfeito? Exclamativa. Ponto de exclamação. E a entonação? Ana estuda inglês. Como se houvesse um quê de admiração no processo. Interrogativas. Ponto de interrogação. E eu sempre menciono aqui que o espanhol tem a vantagem sobre nós de trazer esse ponto antes, que já facilita numa entonação pré-anunciada. Nós, às vezes, nos derrapamos aí se não lemos textos com antecedência. Então, vamos ver? Ana estuda inglês? Ana estuda inglês, uma entonação que se alteia, que cresce, que aumenta no fim, exigindo uma resposta. E, por fim, uma frase imperativa em que Ana deixa de ser sujeito e passa a ser vocativo, mas na qual eu decido impor uma ordem a alguém. Ana, estuda inglês. Correto? Perfeito, querido. Essa é a tipologia da frase. Frase é isso. Qualquer enunciado que tenha sentido completo, podendo ter a presença de um verbo ou não. Perfeito? Vamos ver agora os tipos de oração. Vamos dar? Querem. Vamos ver um pouquinho de oração agora, queridos, dentro da mesma metodologia, definição, estrutura e tipologia. Vamos lá? Primeiro, oração. Diferentemente da frase, a oração
precisa obrigatoriamente de um verbo ou uma expressão verbal. Então, definindo lá, oração. Toda e qualquer sentença, estrutura, construção centrada num verbo ou nenhuma expressão verbal, com sentido completo. Toda e qualquer sentença, construção, tessitura centrada num verbo ou numa expressão verbal, correto? Então, para haver oração, deve haver verbo. Consequentemente, no que tange a estrutura, só existe uma, verbal, porque se não houver verbo, pode ser uma frase. Veja lá, sua alma é frágil. Aqui eu tenho o verbo, então eu tenho uma oração. Perfeito? Quanto à tipologia, os tipos de oração, eu vou, de modo quadruplicado, evidenciar a tipologia das orações da seguinte maneira. Primeiro, oração absoluta. O que é uma oração absoluta? É aquela que apresenta, para mim, apenas uma unidade verbal. É um verbo só e ponto final. Perfeito? Olha lá. Nasceu em mim esperança. Esperança nasceu em mim. Oração absoluta. Apenas um verbo. Ótimo. Oração intercalada, também chamada de interferente. Normalmente é um tipo de oração que se insere numa construção. Veja, esta construção aqui, ó. Eu amo você. Teve uma interferência por ênfase, por retificação, ratificação, por acréscimo de uma informação relevante ali, mas veio em forma de oração. Eu, como disse, veja o verbo aqui, virgulada vem também. Então, esta oração aqui está intercalada, ela rompeu a sequência natural de uma outra oração, muito comum na língua portuguesa. Temos também as orações chamadas de coordenadas ou independentes. Repetindo, coordenadas ou independentes. O que é uma oração coordenada ou independente? Independente é aquela que independe de outra, não tem uma relação de dependência sintática com outra oração, não desempenha um papel sintático de termo de outra oração, não faz falta se for retirada do contexto em que está. Essas são as orações coordenadas, que estudaremos posteriormente. Vejam só. Eu vim, vi, venci. Dizem que foi César que pronunciou tal construção. Vim, vini, vicent, no latim. Agora, observem. As três orações, é lógico, para haver oração coordenada, eu tenho que ter mais de uma, senão fica oração absoluta. Então, coordenação é isso. Vejam. São três orações totalmente independentes. Eu vim, ponto final. Eu venci, ponto final. Eu vi, ponto final. Elas são independentes entre si, não se interconectam de modo sintático, digamos assim. Já as orações chamadas de subordinadas, essas não. Essas são aquelas que, ou, no caso das substantivas, são imprescindíveis ao sentido da outra e, além disso, desempenham uma função sintática, ou, minimamente, como no caso das adverbiais, desempenham uma função sintática na outra oração. Que função sintática? Falei no começo da aula, aqueles termos lá, elas fazem a função de sujeito, de objeto direto, objeto indireto. Vejamos um exemplo. Olha, lógico, eu também tenho que ter pelo menos duas orações. Veja, todos querem, primeira oração. Que eu fale, segunda oração. São duas orações. Subordinadas ou dependentes, por quê? Retira esta oração. Veja o que sobra. Todos querem? Querem o quê? Então, nesta primeira aqui, a quem atribuiremos o nome de oração principal, o que temos? Um verbo transitivo direto. E se eu falo, olha, eu quero, você pergunta para mim, você quer o quê? Então, esse verbo transitivo direto requer para si o quê? Um objeto direto. Só que o objeto direto ali não é só um objeto direto, é uma oração que está fazendo o papel de objeto direto. E isso é uma função sintática. Isso é um sentido de dependência. Esse é o princípio das orações subordinadas, tá? Essa segunda oração, que depois nós elencaremos, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E nós estudaremos uma a uma, para e passo,
lentamente, gradativa e com satisfação de compreensão, digamos dessa maneira. Beleza? Vamos falar de período agora. Vamos lá? Continuando agora com vocês, vamos falar um pouquinho de período. Já falamos da frase, qualquer enunciado com ou sem verbo e que tenha sentido completo em língua portuguesa, cuja classificação vimos. Já falamos de oração também, perfeito? Absoluta, independente, dependente, interferente. E agora falemos de período. O período, na verdade, ele tem tudo a ver com a oração. Ele é dividido em 3 categorias: período simples, período composto e período misto. Então podemos dizer que o período é uma construção que é elaborada a contar de uma oração ou 2 ou mais relacionadas ou não entre si. Relacionadas ou não entre si. Daí podemos ter coordenadas e subordinadas. Tá legal? Isso nós vamos desenvolver com clareza. A estrutura, não há dúvida para nós, a estrutura do período tem de ser oracional, tem de haver uma oração, pelo menos uma, minimamente, para que eu tenha um período simples. Tipologia, período simples, oração absoluta, o sonho acabou. Ou o exemplo que eu dei agora há pouco também, nasceu em mim esperança. Período simples, ou seja, oração absoluta, nós vamos designar de PS, período simples. Período composto, PC, período composto. O período composto, como acabamos de ver agora há pouco também, ele é composto de orações coordenadas, ou seja, independentes sintaticamente entre si, de sentido também, semântica e sintaticamente. E também o período pode ser composto por orações subordinadas. Orações subordinadas são aquelas que têm uma dependência sintática entre si. E nós temos também, eu destaquei aqui, podemos dizer dentro do composto ainda também, o período chamado misto. Na verdade, o período misto, o que é? O texto no todo, em que você contempla orações coordenadas, seguidas de subordinadas e no meio delas algumas interferentes. Então vamos dizer, é o texto já construído, que praticamente é um misto de tudo que nós podemos encontrar. No meio do caminho até cabe uma oração absoluta. Perfeito? A partir das nossas aulas então vindouras, vamos começar a trabalhar as orações chamadas de coordenadas. Vamos defini-las, vamos explicitá-las e vamos dar ênfase nos seus conectivos, elementos de coesão, ou seja, as conjunções. Obrigado pela atenção, Deus abençoe vocês, muito obrigado mesmo pela presença e pelo carinho. Vamos prosseguir, não terminamos ainda, vamos lá?